Olá, sejam bem-vindos ao canal Evandro Melo IT. Para quem não me conhece, sou advogado, especialista em direito digital, corporativo e compliance. Além disso, sou eletrotécnico e desenvolvedor de equipamentos para pesquisa paranormal. Inscreva-se no meu canal e deixe seu like para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível. Aqui você irá encontrar respostas para tudo o que está escondido nas sombras da internet, levando até vocês, com a minha opinião e análise crítica, a verdade, que muitas vezes é ocultada pelo medo ou pelo oportunismo. Hoje nós vamos falar sobre strikes no YouTube, né? E é um assunto muito polêmico, mas de fácil entendimento para quem tem vontade de entender o que as diretrizes da comunidade nos explicam. E não só as diretrizes da comunidade, como também a lei, porque é preciso que se deixe claro que diretriz não é lei, e lei não é diretriz. Então, existem coisas e elas devem ficar muito separadas, né? Equidistantes. Uma diretriz jamais pode sobrepor uma lei vigente. Então, falar ou propagar a falácia de que as diretrizes do YouTube protegem qualquer coisa, inclusive o cometimento de crimes, é, além de uma falácia, uma irresponsabilidade. Pode até parecer óbvio, mas se você não quer perder a sua monetização e até mesmo o seu canal por violação de direitos autorais, siga as orientações do próprio YouTube na produção do seu conteúdo. A regra geral é que os criadores de conteúdo devem enviar os vídeos que eles tenham produzido ou para os quais eles tenham autorização de uso. Isso significa que não é permitido enviar vídeos que eles não tenham criado, ou utilizar o conteúdo dos vídeos que seja de propriedade de terceiros. Usar o vídeo do coleguinha sem autorização expressa não pode. Isso inclui músicas, trechos de programas protegidos, e depois eu vou falar sobre isso, por direitos autorais, ou vídeos feitos por outros usuários sem as devidas autorizações. Ou seja, você pode receber autorização para usar o conteúdo de terceiros, seja de forma paga ou gratuita. Já a figura do uso aceitável, que é muito propagada por aí, todo mundo fala do uso aceitável, ou fair use, é uma regra e uma legislação dos Estados Unidos, que autoriza a reutilização de materiais protegidos por direitos autorais, em determinadas circunstâncias, sem a necessidade de permissão do detentor de direitos autorais. Entretanto, o uso aceitável é determinado de acordo com os casos, e cada caso de cada país tem regras diferentes sobre quando é permitido usar materiais sem a permissão do detentor dos direitos autorais. Nos Estados Unidos, obras de comentário, análise, pesquisa, ensino, reportagem podem ser consideradas de uso aceitável, mas isso depende da situação. E o próprio YouTube diz isso. Lá nas diretrizes, fala isso. Os tribunais analisam situações possíveis de uso aceitável, considerando os fatos específicos de cada caso. Recomendamos consultar um advogado antes de enviar vídeos com material protegido por direitos autorais. Há muitos elementos que são considerados, ou seja, finalidade educativa ou lucrativa, né? Se são informações de banco de dados ou se são criações como filmes ou músicas,
a quantidade, a importância, principalmente do trecho utilizado, e o efeito do uso, preste atenção nisso, o efeito do uso sobre o mercado e o valor. Ou seja, se ele vai impactar nos ganhos do autor, do detentor desse direito. E não do coleguinha que vai lá pegar o vídeo para usar. De qualquer forma, a minha orientação é: dê crédito sempre ao material de terceiros. Isso é o mínimo. Claro que, se esses terceiros não quiserem que você use o material deles por ser uma produção deles, e você usar, você corre o sério risco de ser processado e de tomar, sim, strikes. E aí entra o grande assunto do vídeo, né? O strike, afinal, é um direito ou é um abuso? Mas é importante a gente balizar primeiro o que a legislação brasileira entende com relação à criação de conteúdo e uso aceitável, conhecido como Fair Use, e tem esse nome porque é de origem nos Estados Unidos e utilizada lá. No Brasil, nós temos duas legislações principais que tratam do tema. A Constituição de 88, a nossa Carta Magna, que felizmente está íntegra, bonita e aberta para que todos possam usufruir das suas leis. Outro dispositivo também muito importante que protege, não como deveria, não tanto quanto deveria, mas nos dá guarida em vários desses direitos, que é a Lei dos Direitos Autorais. A Lei dos Direitos Autorais traz, dentre outras, algumas orientações a respeito, né? São elas: o autor, ou seja, o coleguinha que produz o vídeo, o coleguinha que põe a cara na rua, o coleguinha que liga sua câmera, o coleguinha que liga o seu microfone, o coleguinha que tem as ideias, que vai em busca do conteúdo, o autor, tem que autorizar expressamente que sua obra seja transferida, cedida ou licenciada para a produção, seja diretamente, permitindo que o criador do conteúdo, né, um criador de conteúdo qualquer, utilize a sua obra, seja através de licenças. Tá? A concretização da exploração econômica ocorre mediante a comunicação ao público, ou seja, no ato em que a obra é colocada ao alcance do público. Então, no momento em que o coleguinha vai lá e pega um vídeo ou um pedaço do vídeo, uma piscada, um cabelo, etc, etc, a partir do momento em que ele torna isso público, esse material que ele utilizou sem autorização para enriquecer o seu trabalho, para dar mais views, né? Porque às vezes pega um pedaço de vídeo de alguém que está em evidência, porque a esse pessoal que faz esse tipo de coisa não interessa o conteúdo que não tem relevância, né, pública. Eles querem o conteúdo que dá views, né? A partir do momento que eles colocam isso ao alcance do público, e o vídeo é monetizado ou tenha fins comerciais, porque não precisa ser monetizado, ele pode ter simplesmente fins comerciais, está caracterizada o que nós chamamos de exploração econômica. E a partir deste momento, a partir do playzinho lá, o vídeo carregou, ficou acessível, o autor do vídeo, que é aquele cara que a gente já falou, que colocou o cara na rua, né, que passou, enfim, todos os perrengues para poder produzir aquele material, tem o direito a royalties, ou seja, uma quantia a ser paga por alguém, para esse amiguinho, ao proprietário do direito autoral, pelo direito de uso e exploração. Isso é lei, isso não é invenção, isso não é eu acho, sacou? Não constitui infrações
ao direito autoral é reprodução para fins de estudo, crítica ou polêmica, indicando-se o nome do autor e a origem da obra, ou seja, dando os créditos para o autor da obra originais, desde que utilizando pequenos trechos e sem monetizar, ou seja, sem oferir lucro em cima das costas do amiguinho. E aí, falando de plágio, existem 3 tipos de plágio. O integral, que é a cópia do trabalho inteirinho. O parcial, que é apenas uma parte do material. Ah, mas se eu usar só uma partezinha, não dá, não dá, irmão. Não rola. Não vai. Pode ser enquadrado, sim. Sim, se a pessoa detém os direitos autorais daquele material, ela pode, sim, recorrer aos meios possíveis para retirar esse material do ar. E por último, o conceitual. Quando a pessoa utiliza, esse é mais raro, é raro, mas acontece, que é quando se utiliza da essência do material, mas de uma forma diferente da original, ou seja, criar algo a partir de uma obra pronta. Eu utilizei o vídeo, mas eu criei o meu conteúdo em cima daquele vídeo. Não, ou seja, criar algo a partir de uma obra pronta pode ser, sim, uma forma de plágio, a depender da situação. Logo, de uma certa forma, no Brasil há, sim, algumas hipóteses de uso aceitável do conteúdo de outra pessoa. No entanto, são hipóteses muito mais restritas que as existentes nos Estados Unidos. Em suma, se você quer evitar problemas, não ofenda os direitos autorais de outros produtores de conteúdo. Você também não ia gostar de ter seu material usado sem a sua autorização ou sem receber os direitos devidos. Somente use materiais de domínio público ou que tenham autorização de uso por parte do autor. E aí surgem algumas dúvidas. Não, mas peraí, fiquei com dúvida. Né? Tem várias coisas que eu queria saber. E aí? Pode postar vídeo de outras pessoas no YouTube? Então, se você tiver permissão do detentor dos direitos autorais para criar obras com base no conteúdo original dele, sim, pode. Contudo, se não tiver autorização, não pode. E não há diretriz nenhuma de plataforma nenhuma que se sobreponha à lei que diz que não pode. Então, se a pessoa quiser se insurgir, ainda que seja na justiça para retirar esse material do ar e ser indenizado, né, pelo uso indevido, lembrando que decisões de primeira instância, porque só para traçar um paralelo, e que é importante traçar esse paralelo, quando você entra no judiciário solicitando guarida a algum direito seu que você entende que foi violado, né? Existem alguns tipos de decisões que podem ocorrer. Quando você pede uma medida liminar, por exemplo, tá? Você pede que o juiz antecipe de alguma forma os efeitos daquilo que você quer, para que isso não cause mais prejuízo a você e também à coletividade, às vezes, por que não? E o juiz pode, com base naquilo que ele está vendo naquele momento, dizer que te concede essa medida liminar ou que não te concede. Só que o fato dele conceder uma medida liminar não quer dizer que você já está com direito, pode ir para casa, colocar embaixo do braço e está tudo certo. Não pode. É uma decisão liminar. E quando a gente fala em decisão liminar, principalmente nas primeiras instâncias, a gente fala de convencimento do juiz. E existem vários juízes e vários tipos de convencimentos próprios. Então, obviamente que se eu não tenho meu direito atendido em uma liminar ou em um processo, eu entendo que o juiz está pendendo para um lado ou para o outro e não está sendo imparcial, eu posso fazer duas coisas. Ou eu recorro,
ou eu recuo, decido desistir daquele processo, naquele momento, mas não desistir do meu direito, desistir do processo. É aquela questão de você estar vamos supor assim, que eu moro aqui em Itajaí, Santa Catarina. Inclusive meus haters, se quiser me visitar, fica à vontade. E eu decido ir para Balneário Camboriú. Eu coloquei na cabeça que eu quero ir para Balneário Camboriú. Aí eu pego um ônibus aqui e eu vejo que o ônibus está meio estragado. O ônibus não vai me atender no que eu preciso, sabe? O que eu posso fazer? Eu posso continuar a viagem, podendo não chegar ao final do destino, ou eu posso simplesmente apertar a cordinha e descer na próxima estação sem problema nenhum e deixar o ônibus seguir a viagem dele. Mas eu não desisti de ir para Balneário Camboriú. Eu posso aguardar um ônibus melhor. Eu posso decidir ir de moto. Eu posso decidir ir de carro. Eu tenho tantas possibilidades que não dá nem para imaginar. A quantidade de possibilidades que eu tenho de ir para Balneário Camboriú sem precisar estar num ônibus que eu acho que não é o ideal para que eu ande nele. Então esse é o paralelo. Então o fato de as pessoas falam muito isso, né? Ai, desistiu do processo. Não. As desistências ocorrem, pelo menos comigo, tá? Eventuais desistências ocorrem puramente por estratégia jurídica. Só por isso. Então, é importante que se trace isso, tá? Então, se você entende que uma decisão não acolheu aquilo que você precisava, ou o juiz não se debruçou da maneira como deveria ter se debruçado, e eu não estou aqui para julgar trabalho de juiz, o convencimento é dele, baseado no que ele entende. Então, o meu entendimento da lei não vai mudar por conta disso. Eu simplesmente tomo esses 3 caminhos. Ou eu desço do ônibus e posso pegar outro ônibus, posso pegar um helicóptero, posso pegar um avião, posso pegar o que eu quiser, posso pegar outro ônibus igualzinho, mas que eu vou chegar em Balneário, eu vou chegar. Pode ter certeza. E outra coisa que é importante também se frisar é que o processo ele é feito de várias instâncias. Então, uma decisão de primeira instância, por exemplo, um julgamento que deu ganho de causa para A ou para B. Vamos supor que deu para B. O A pode recorrer até o STF, se ele quiser. E eu já adianto que, a partir do momento em que eu entrar de cabeça em um processo, ou que eventualmente eu seja processado, ou que eu mesmo processe alguém, a pessoa pode se preparar, ou a entidade, ou a empresa, seja lá o que for, pode se preparar para ir comigo de mãozinhas dadas até o STF, se possível for, se preciso for. Porque enquanto eu não ver uma decisão favorável a mim, ou ao que eu entendo como direito, enquanto eu não estiver satisfeito com a decisão jurídica, a decisão do judiciário, e puder e houver possibilidade de recurso, eu recorrerei sempre. Então, quem tiver a ideia de entrar numa seara jurídica comigo, tenha consciência de que vai ir comigo de mãozinhas dadas até a última instância. E aí vai ter que ir até o final. E até a última instância, até a instância irrecorrível, não se pode cantar vitória, né? Tem essa outra situação. Tem muita gente que pega uma medida liminar e comemora como se fosse o fim. E não é o fim. Às vezes não é nem o começo. Porque decisão liminar de um processo que não existe mais, ela não serve para nada. Nada. Para nada. Serve para passar vergonha. Mas enfim. Aí tem outra perguntinha. Por que essa pergunta que me mandaram, tá? Me mandaram. Me mandaram essa pergunta e eu vou me fazer e vou eu mesmo responder. Por que o YouTube suspende alguns canais de postar vídeos
após o strike por direitos autorais? Eu respondo. O YouTube suspende alguns canais a postar vídeos após receber strike, porque esse não foi a suspensão não foi o primeiro aviso que qualquer canal receba. Entendam que o mecanismo de YouTube e os robozinhos que ficam cuidando disso, né, eles são muito eficientes, muito bons. Então, à medida em que você recebe uma reivindicação de direitos autorais, e aí eu queria entrar no assunto real do vídeo, que o fato de eu reivindicar o meu direito autoral sobre alguma obra é um direito, não é um ataque. Ora, se eu não quero que usem a minha obra, se eu não quero que usem, né, o material autoral que eu produzi, quer dizer que eu não posso reivindicar o meu direito. Eu tenho que ficar quieto, deixar as pessoas utilizarem o meu material para os mais diversos fins, inclusive contra aquilo que eu entendi como correto no material, para poder satisfazer as pessoas, e de maneira nenhuma eu posso reclamar, senão ai. Como assim tá reclamando? Estão me perseguindo. Não. Você tem... Eu até hoje não recebi nenhum strike. Sabe por que eu não recebi nenhum strike? Porque eu nunca utilizei o material alheio nos meus vídeos, sem autorização. As minhas produções são minhas. E quando eventualmente eu utilizo, e eu acho que... Eu não lembro se aconteceu isso, tá? Mas se aconteceu... eu com certeza tinha autorização para isso. Em momento nenhum eu corri riscos de ter strike. Strike nada mais é do que um mecanismo que o YouTube tem para proteger o direito autoral das outras pessoas. E o YouTube também muitas vezes erra. Muitas vezes erra. Muitas vezes ele entende, baseado na lei americana, né, porque é uma plataforma que é sediada nos Estados Unidos, e é baseado no DMCA, que é o protocolo que eles utilizam para se resguardar os direitos deles como produtores de conteúdo. As grandes big techs elas utilizam o DMCA para se resguardar dos direitos. Então o DMCA ele é bem claro em dizer que as plataformas elas têm que estar neutras, porque no momento que elas penderem para qualquer lado que seja, e isso para eles é um pouco ruim, tá? No momento que eles fizerem isso, eles perdem essa proteção, que a gente chama de... traduzindo para o português literal, é uma salvaguarda, é uma prainha que eles podem ficar lá, né? Um harbor, né? Uma praia, um local que eles podem ficar, e ali eles estão protegidos. No momento que eles penderem para qualquer um dos lados na disputa, eles perderão a guarida dessa praia e o YouTube acabaria. Então por isso que o YouTube precisa de decisões judiciais, sim, para poder se movimentar de uma forma mais evidente. Contudo, a legislação brasileira felizmente está mudando, e felizmente esse ano vai ser um ano de grandes mudanças, porque nós temos um projeto de lei do Senado Federal, que é a PL 2630, a PL das fake news, que vai entrar para votação, vai ser aprovada, se não pelo Congresso, o próprio STF vai se debruçar sobre isso e vai aprovar, e a vida das pessoas que furtam o conteúdo alheio e a conivência das grandes big techs a respeito disso vai ficar muito, mas muito complicada. E felizmente as pessoas vão poder ter seus direitos resguardados. Tá? Então, respondendo a pergunta de por que o YouTube suspende alguns canais de postar vídeo após o strike por direitos autorais, o que acontece é que eles vão pro cantinho do pensamento. Ou seja, você fez algumas cacaquinhas aí, hein, amiguinho? Então é o seguinte, eu vou te deixar no cantinho do pensamento por 7 dias, só para você ficar esperto.
Isso numa primeira notificação, numa primeira notificação de fato, né? Porque ele recebe um aviso, né, de descumprimento antes. Numa segunda vez que isso acontecer, em menos de 90 dias, ele vai para o cantinho do pensamento por 14 dias. Então fica 14 dias sem acesso, sem poder postar vídeos, etc, etc. E por último, o canal, numa outra punição, o canal é excluído eternamente. E aí eu pergunto para vocês, quem que excluiu o canal da pessoa? Quem? Foi ela mesma. Ao não respeitar além das diretrizes do YouTube, a lei brasileira. É simples, não utilize o material do coleguinha, né, sem a autorização desse coleguinha, que você não vai ter problema com direitos autorais, você não vai ter strike, você não vai ter nada disso. Então strike definitivamente, strike não é ataque. Strike é uso do direito que a pessoa tem por ter produzido conteúdo. Então quer dizer que a pessoa pega o seu conteúdo, utiliza para forma ainda diversa daquilo que você está, né, fazendo. Você faz um vídeo para mostrar o sol, a pessoa vai lá e muda para dizer que está chovendo. E você que se vire. Não. É uso de direito. E todos os meus... as pessoas que eu atendo, todas elas têm isso muito bem consciente. Se puderem utilizar o expediente do strike, utilizem, porque é um direito de vocês. É um direito. E ninguém pode dizer que mas as pessoas convencionaram no YouTube. Convencionaram nada. Se existe o expediente, é para ser usado. E ninguém vai impedir de usar. Ninguém vai impedir as pessoas de exercer o direito delas. Não existe isso. Outra grande falácia que acontece. Vamos lá. Não para, né? O vídeo caiu no YouTube, é público. Ou não, é de domínio público. É as duas coisas que eles confundem, né? Eu posso usar no meu canal, sim. Tá no público, tá para todo mundo ver. E aí vem a palavra mágica. Sim, está para todo mundo ver. Ver. Olhar. Né? Minha mãe sempre falou para mim, né? Quando eu entrava numa loja que tinha um monte de coisinha pequenininha para olhar, ela sempre falava para mim, olha, mas não toca. E esse expediente funciona exatamente assim. Os vídeos estão disponíveis ao público para visualização e não para utilização. Não para utilização. Os vídeos estão disponíveis ao público, mas não são de domínio público. Eles podem estar protegidos por direito autoral. Pode ser expediente de uma marca registrada. Então esses conteúdos eles só podem ser utilizados com autorização expressa. Expressa. E se certifiquem disso. Peguem um documento dizendo que a pessoa autoriza você a utilizar o vídeo dela. Porque senão você pode ter problemas. Né? Ele tem que ter uma autorização expressa do titular desse direito. E aí vem uma outra pergunta. O que é domínio público? Ora, quando se fala em domínio público, ele se refere ao conjunto de produções artísticas e obras intelectuais, culturais, científicas, folclóricas, cinematográficas e entre outras. Prestem atenção, livres de restrições de direitos autorais, sendo permitido o acesso e o uso livre por qualquer pessoa. Então, quando uma obra entra em domínio público, aí sim, você pode utilizar, pode cortar, pode fazer o que você quiser, fazer uma análise, pode ficar à vontade. Mas isso dura, as obras em geral entram em domínio público após 70 anos. Então aguarda um pouquinho, né? Ou seja, quando uma obra intelectual como livros, música, filmes, obras de arte, invenções entram no domínio público, não é mais preciso uma permissão do detentor dos direitos autorais para modificar, copiar, adaptar, distribuir ou utilizar essa obra.
Nesse caso, qualquer um pode aproveitar a criação sem infringir a lei de direitos autorais. É simples assim. Então, se não tiver no domínio público, se não tiver entrado no domínio público, ou seja, respeitando o que a legislação diz, não pode usar. Não pode usar. E se usar, pode sim ser processado. Sim. Que a Lei 9.610 de 98, a Lei dos Direitos Autorais, ela é bem clara que diz que uma obra só passa a ser domínio público 70 anos após o falecimento do seu autor. Ou então do último ator que participou ali, né? Caso tenha uma parceria. Voltando a falar ali da PL 2630, que certamente entrará, se não entrar em vigor pelo Congresso, entrará pelo STF. O STF vai se debruçar sobre isso e certamente vai trazer uma jurisprudência muito em breve sobre isso. Esse texto regula a transparência nas redes sociais e serviços de mensagens privadas, além de reforçar a responsabilidade dos provedores pelo combate à desinformação. Ou seja, hoje os provedores de conteúdo eles estão muito tranquilos. Né? Tá muito fácil, tá muito bom para eles. A partir do momento em que entra em vigor essa lei, ou o STF toma decisões, uma decisão que possa regular isso de uma vez por todas, eles vão começar a ser responsabilizados, sim, pelas pessoas que postam, pelas pessoas que falam, pelas pessoas que colocam comentários, pelas pessoas que perseguem as outras, pelas pessoas que usam material alheio. Eles terão responsabilidade sobre isso também. Então eu particularmente já faço isso hoje, né? Eu responsabilizo, porque se há uma omissão da Big Tech, do provedor de conteúdo, no cumprimento da lei, ele vai junto para a ação que eu movo contra a pessoa, para que ele também se explique no judiciário por que ele se omitiu em cumprir a lei, porque nada mais se pede além de cumprir a lei. Não é cumprir a diretriz. Diretriz não é lei, nunca foi. E quem diz que diretriz é lei, ou que deve ser entendida como uma lei, além de demonstrar uma grande ignorância, é conivente, né, com tudo isso que a gente tem aí das Big Techs, achando que podem mandar no nosso país ou mandar nas nossas leis de uma forma irrestrita. E não pode. Então, esse foi o vídeo, e respondendo novamente, strike é direito ou é ataque? Na minha opinião, após essa análise crítica de fato, que eu posso fazer como advogado, né? O strike, ele é um direito do produtor de conteúdo para proteger a sua obra, para proteger o seu trabalho, para proteger o seu suor da mão de pessoas que só querem utilizar para fins próprios e de monetização. Simples assim. Não tem distorção da lei, não tem eu acho que de repente é diferente. Não é. Não tem. Não pode. Ao longo das próximas semanas eu vou vir trazendo mais assuntos assim interessantes para a gente poder discutir juntos. E aí coloque sua mensagem aí com dúvidas que você tenha relativas a direito, porque pelo menos um vídeo por semana vai ser sobre direito agora. Espiritualidade falaremos. Eu amo falar sobre espiritualidade, me sinto muito bem ao falar dela. Mas eu acho que o canal tem que ser algo um pouco maior. Né? Além de falar da espiritualidade, também tem que ser um canal de conscientização, de civilidade, de mostrar para as pessoas também os direitos que elas têm. E eu quero fazer isso também. Então,
Agradecendo mais uma vez a presença de todos, que Deus abençoe a todos grandemente, que eu possa com esse vídeo ter conseguido chegar a algum entendimento das pessoas, que possa ter sido útil de alguma forma. E né, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações e fique ligado, porque pelo menos uma vez por semana eu vou postar vídeos relativos a direito e a temas polêmicos dentro da legislação. E se você tiver perguntas, tiver dúvidas que você queira retirar, né, que eu possa fazer um vídeo para você ter a sua dúvida respondida, coloque aí nos comentários que eu vou responder à medida do possível e daquilo que eu conheço, né, de leis. Muito obrigado por ficar até aqui. Uma ótima noite, um bom dia, uma boa tarde e Deus abençoe a todos.